Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Clóvis Lima e estou aqui para compartilhar, em nome do Centro Espírita Vovô Nestor, alguns ensinamentos de Jesus contidos em seu Evangelho de amor e redenção, à luz da doutrina espírita. Ame o seu inimigo. E se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Essas duas recomendações são do nosso Mestre Jesus, o Cristo. E elas estão contidas em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E nós vamos falar sobre essas duas recomendações do Cristo nesses próximos minutos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, nos ampare, nos inspire e nos dê a sua paz. Nós vamos iniciar com uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, itens de 43 a 47. Na nossa linguagem, o mestre disse o seguinte: vocês aprenderam isto: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo a vocês: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Nós vamos examinar a primeira parte dessa fala de Jesus. São 3 partes. Então, a primeira parte que nós vamos examinar é o amarás o teu próximo como a ti mesmo, que nós já vimos em outras ocasiões aqui. Esse preceito esse mandamento, preceito, está já em Levítico 19, 18. Então não é novidade. Agora, o odiarás o teu inimigo é que não se encontra nas Escrituras. Mas por que não se encontra nas Escrituras e Jesus falou? Jesus não falou uma inverdade. O problema aqui é da dificuldade da linguagem, da pobreza de linguagem humana. A pobreza. Essa expressão amarás ou odiarás o teu inimigo significa aproximadamente o seguinte: você não tem obrigação de amar o inimigo. Isso estava prescrito, estava escrito lá. Não é mandamento de Deus. Não é mandamento de Deus. O amarás o teu próximo como a ti mesmo é um mandamento de Deus, não esse, odiarás. Mas Jesus falou isso aí por causa da pobreza de linguagem. Aí, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aqui também há um problema de dificuldade de linguagem, pobreza de linguagem. Porque é o seguinte: há mais ideias do que palavras. Então, uma mesma palavra é usada para expressar ideias diversas. É por isso que a gente se depara com essas dificuldades de entender essas falas de Jesus. Ele falava muito por metáfora. Ele usava a linguagem que o povo usa. Agora vamos analisar direitinho esse amar os seus inimigos. Ame o seu inimigo. O que significa isso? Em primeiro lugar, vamos usar a razão para entender a ideia que está por trás dessa fala, dessa recomendação de Jesus. Ninguém vai amar um inimigo como se ama um amigo, um irmão. Isso é muito lógico.
Isso é muito lógico. Então, amar o inimigo não significa amar um amigo. Não é ter a mesma afeição que você tem para com o inimigo, ter também com um amigo. Não é ter a mesma afeição. Porque é o seguinte, quando você está em contato com um inimigo, com um adversário, uma pessoa que é adversa a você, não gosta de você, mesmo em pensamento, o coração bate, mas não bate da mesma forma que bate quando bate para com um amigo, quando em contato com um amigo, com uma pessoa da família, com uma pessoa que a gente ama, que a gente tem afeição. Então é isso. O que significa, então, amar o inimigo? Allan Kardec fez uma lista e é muito interessante. O que significa amar o inimigo? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não guardar. Perdoar incondicionalmente o mal que a pessoa nos fez. Perdão incondicional. Não é perdão de vez em quando, é incondicional. Não tem ser. Então isso é amar o inimigo. Não colocar obstáculos à reconciliação. Nenhum obstáculo, se houver ocasião de reconciliação, não colocar obstáculo. Desejar o bem deles em vez do mal. Desejar, olha o desejo aqui novamente. Experimentar alegria ao invés de tristeza com o bem que aconteça a eles. Olha que coisa. Experimentar alegria. Socorrer eles quando aparecer uma ocasião que dá para se fazer isso. Abrir mão de quaisquer palavras ou atos que possam prejudicar essas pessoas. Abrir mão. E por fim, olha só, por fim, retribuir o mal com o bem, sempre retribuir o mal com o bem, sempre sem qualquer intenção de humilhar essas criaturas. Retribuir o mal com o bem. Para o ateu materialista, isso parece bobagem, não faz sentido nenhum. E tem muita lógica não fazer sentido. Por quê? Porque para o ateu materialista ferrenho, a vida se resume a um curto período de tempo que vai do berço ao túmulo. Então, o inimigo é nocivo a ele, precisa ser eliminado. Isso tem muita lógica, porque o materialista ateu ferrenho só conhece de vida aquele espaçozinho de tempo. Esse inimigo precisa ser eliminado. E se eu não tenho coragem de eliminar, eu tenho desejo de vingança. Desejo de vingança. Então, por isso que essa expressão de Jesus, esse preceito, essa recomendação, amar o inimigo, não faz sentido para eles. Agora, para o crente é diferente. Principalmente para nós, espíritas. Por quê? O contrário do materialista ateu. Porque o espírita não vê a vida nesse curto espaço de tempo somente. A existência que ele está vivendo no momento não significa mais do que um ponto na eternidade. E outra coisa, o espírita sabe que avança, existe a lei do progresso, avança.
E para avançar são necessárias provas. As provas são necessárias para o crescimento do Espírito. O Espírito sabe disso. E quem são os instrumentos das provas? Muitos deles são nossos inimigos, pessoas adversas, pessoas em nosso caminho para nos provar. Esses são os inimigos. Nesse sentido, os inimigos. Ora, se você não deve se queixar, reclamar das provas, porque você sabe que as provas são um benefício para crescer, então não deve se queixar dos inimigos. Daí vem a disposição de perdoar. Daí você compreende a fala de Jesus: amai os vossos inimigos. Vai chegar um ponto até que você vai agradecer. Olha, isso é amar os inimigos. Vai chegar um ponto porque ele me deu oportunidade. Nós temos exemplos disso na literatura espírita. André Luiz, quando se encontrou com um antigo desafeto do pai dele, o pai dele prejudicou. O pai dele prejudicou esse amigo e ele disse: nossa, mas foi muito bom para a nossa família, porque ele me fez crescer. É isso, é isso. Muito bem. Agora vamos a outra expressão, a outra recomendação de Jesus. Se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. Olha, se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. Será que você vai ler isso literalmente? Vai tomar isso ao pé da letra? Aí está também um mesmo problema de pobreza de linguagem. Está uma metáfora. Está uma metáfora. A passagem onde está isso, eu vou mostrar aqui agora. Jesus disse, isso está em Mateus 5, 38, 40. Jesus disse: vocês aprenderam isso, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, não resistam ao mal que queiram fazer a vocês. Pelo contrário, se alguém bater na tua face direita, ofereça também a outra. Ofereça também a outra. Ou melhor, eu falei errado aqui. Em Mateus 5,38, vamos por parte. Em Mateus 5,38, Jesus disse o seguinte. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, não resistam ao mal que fazem a vocês. Pelo contrário, se alguém bater na tua face direita, oferece a outra face. Vamos explicar primeiro esse olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque nós vamos explicar isso primeiro. Fazia sentido essa expressão naquela época, na época antiga, naquela época de Moisés. Fazia sentido isso, o olho por olho, dente por dente, devido à ignorância, o estado de ignorância da humanidade, daquele povo. Mas curioso é que até hoje essa expressão vigora em muitos de nós. Eu não vou levar desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Se o meu filho chegar em casa tendo apanhado lá fora, ele vai levar uma surra, porque ele deveria ter devolvido. Então, devolver o mal com o mal é normal para essas pessoas. O olho por olho, dente por dente. Retribuir o mal com o mal, retribuir uma ofensa com outra ofensa, retribuir uma injúria com outra injúria. Isso era muito normal. Mas aí vem Jesus e diz: se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. É claro que você não vai ler isso ao pé da letra, porque, diz Kardec, o próprio instinto
de conservação impede. O instinto de conservação é uma lei da natureza. Impede que você ofereça o pescoço ao assassino. Isso é muito natural. Agora, o que significa se alguém bater na tua face direita, ofereça também a outra face? Não resistam, e ele mesmo disse isso, não resistam ao mal que queiram fazer a vocês. Retribuam o mal com o bem. Olha, não resista ao mal que queiram fazer a vocês, significa o quê? Não resista ao mal. Não reaja. Haja. Reagir é diferente de agir. Reagir é ir contra, é devolver o mal, ir contra, devolver o mal com o mal. E agir é retribuir o bem com o mal. Isso é agir. Então, Jesus está dizendo assim, não reaja, não devolva na mesma moeda. E a gente vai ver que há uma lógica por trás disso. Além de ser uma recomendação, Jesus sabia o que dizia. Há uma lógica nisso. E Allan Kardec vai falar uma coisa bacana, muito bacana. Ele diz assim, essa atitude de não retribuir o mal, de retribuir o mal com o bem, de não reagir, é um exercício, é o melhor exercício para a humildade, é o melhor exercício de humildade, porque vai abater o orgulho e nós precisamos exercitar a humildade, nós precisamos ter essa virtude em nós, a humildade, e abater o antigo orgulho que ainda impera em nós, senão a gente não cresce. Então, para o espírita, isso fica bem claro. Há uma utilidade muito grande nessa fala de Jesus. Se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. Há uma utilidade muito grande, porque a fé no futuro e a justiça de Deus confere ao espírita uma compreensão de tal modo que ele vê que a maior glória, e Allan Kardec vai colocar isso, a maior glória em ser ofendido do que em ofender. A maior glória em ser ofendido do que ofender. Porque, em outras palavras, é preferível que você seja ofendido do que você ofenda. Porque você ser ofendido é uma oportunidade de exercitar a humildade. Você precisa crescer, ganhar a humildade e abater o orgulho. Então, por isso que a maior glória é preferível. Agora, você ofender está adquirindo um débito. Está estacionando. É um débito que você precisa sanar. Isso demora mais o seu crescimento. Então, há maior glória em ser ofendido do que ofender. Há maior glória em suportar uma injustiça do que praticar uma injustiça. É preferível você sofrer uma injustiça. Não fique triste, não fique amargurado se você sofrer uma injustiça. Há maior glória nisso. Ser enganado do que enganar. A maior glória. É preferível ser prejudicado do que prejudicar. Agora, minha amiga, meu amigo, vamos passar ao nosso momento de vibração. Vamos imaginar agora o nosso Mestre Jesus como se ele estivesse naquele monte onde proferiu as bem-aventuranças. E ali todos nós em torno dele, todos nós, nossos parentes também, nossos amigos,
nossos irmãos, nossos companheiros, nossos conhecidos estão ali diante dele e ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, Mestre do amor, da misericórdia, coloca os teus olhos sobre nós todos, abençoa cada um de nós. Pedimos, Senhor, por todos esses nossos governantes, tanto de fora do nosso país, quanto do nosso próprio país. Envolve a todos eles com sua luz, com sua misericórdia. Envolve também, Senhor, a todos os nossos amigos, nossos conhecidos, os nossos parentes, nossos familiares. Envolve os trabalhadores, Senhor, do nosso Centro Espírita Vovô Nestor. Esses trabalhadores abnegados. Envolve, Senhor, a nós mesmos. Dai-nos a força e a coragem de seguir os teus ensinos. Faz, Senhor, com que eles façam eco em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, dizer como Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé. Onde haja dúvida. União onde haja discórdia. A verdade onde haja o erro, a mentira. Alegria onde haja tristeza, Senhor. Ó Mestre, não permiti que eu procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo cada dia que renascemos para a vida eterna. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Muita paz.